Olá, nós vamos trabalhar agora uma lição de fundamental importância, que é a lição número 6 da carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, nos capítulos 1 e 2, nós temos aí o início de uma reflexão paulina de grande profundidade. Eu acredito que a carta aos Efésios seja, das cartas paulinas, uma das mais densas do ponto de vista da teologia, densas na perspectiva de devoção também, mas a perspectiva teológica da carta é de uma densidade acentuada em relação às demais cartas, não é? Então olha para esta carta e você vai perceber que por mais que você venha lê-la e estudá-la, ainda há muita coisa para ler e para estudar, ela é como se fosse um poço sem fundo de princípios, de elementos espirituais para os crentes. Então, o que nós vamos olhar aqui é uma aproximação, nós vamos fazer uma aproximação e por esta aproximação destacamos alguns temas dos capítulos 1 e 2 de Efésios. E destacamos inicialmente a relação de filiação dos crentes de Deus Pai. Deus Pai adotou os crentes em Cristo Jesus. E logo no iniciozinho da carta aos Efésios, isto é feito por meio de uma expressão lindíssima que é: Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos no mundo espiritual ou nas regiões celestiais. E uma das principais bênçãos justamente é esta filiação, a adoção, e nesse caso essa adoção talvez seja uma das principais bênçãos que Deus nos dá, além da salvação, evidentemente, né? A adoção em Cristo Jesus é uma grande bênção para os crentes. Nesta carta aos Efésios, então, Paulo faz uma oração e na oração dele, o que ele pede é que Deus dê sabedoria aos crentes, que Deus revele o seu plano, que Deus ilumine os olhos espirituais. Uma expressão muito interessante que Paulo usa aqui, e ela ilustra para nós ou mostra para nós que o mundo é mais do que os olhos enxergam. Estes olhos enxergam coisas materiais, mas há coisas não materiais que estes olhos normalmente, naturalmente não enxergam e precisam da ajuda de Deus para enxergar. E estas coisas são chamadas de coisas espirituais. Há um mundo espiritual à nossa volta e para enxergá-lo é preciso de olhar profético ou um olhar espiritual. Eu lembro de uma passagem no Antigo Testamento que ilustra isso, que é a passagem de Eliseu e o servo dele. O servo está assustado com os adversários, Eliseu não está. E Eliseu não está por quê? Porque ele enxerga atrás dos adversários o apoio espiritual. Então ele faz uma oração e nesta oração ele pede para Deus abrir os olhos do seu servo e quando os olhos dele são abertos, ele enxerga as hostes espirituais de Deus atrás dos exércitos adversários. Então o que Paulo pede aqui é esta iluminação para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e venhamos a enxergar o agir de Deus à nossa volta, para que isso produza em nós tranquilidade, sabedoria, paz no coração, consolo espiritual. O texto também descreve a grandeza de Deus, e especialmente no capítulo 1, a partir do versículo 21, né, quando descreve a obra que Deus fez em Cristo, exaltando Jesus acima de todas as coisas, o texto apresenta aí as grandes marcas desta autoridade de Jesus, que são: ele é ressuscitado dos mortos, ele está ascendido à destra de Deus, ele foi glorificado por Deus acima de todos os poderes, por isso ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é a cabeça da igreja. Esta é uma magnífica e maravilhosa descrição de quem é Jesus Cristo. Há aqui algumas verdades centrais que precisam ser esclarecidas para os nossos alunos. Quais são? O ser humano é completamente pecador, mas Deus é plenamente amor. E por meio destas duas expressões, o ser humano pecador e a pessoa de Deus amorosa, nós conseguimos entender por meio desse balanço o que é o plano de salvação e a obra salvífica de Deus. Nós somos salvos em Cristo e a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, tem talvez uma das passagens mais conhecidas a respeito disto, e esta salvação vem por meio do ouvir, que gera fé, que gera a crença, que gera o selo do Espírito Santo, que gera o penhor do Espírito Santo, que gera louvor e glória a Deus. Estas coisas todas são efeito da obra de Deus em Cristo Jesus.
E por fim, o texto declara para nós que nós, a partir desse momento, passamos a fazer parte de uma grande família, e esta é a chamada de família de Deus. Que você dê uma boa aula para seus alunos. Até a próxima, se Deus quiser.